que a gente faz na vida. Com certeza, com certeza. É só isso, só tempo. Sempre falo para os meus alunos, a diferença entre vocês e eu, tempo. Mais nada. Não tem nenhuma característica pessoal. Muito obrigada ao Laurindo pelo convite. Muito obrigada. E muito obrigada também ao Laurindo por ter me mandado um material sobre Angola, né? Porque eu queria... Claro, eu não conheço o sistema jurídico angolano todo, mas queria pelo menos poder fazer alguma referência. E então, muito boa noite a algumas pessoas e muito bom e boa tarde a algumas outras. Vou compartilhar com vocês uma apresentação muito mais para seguir como um roteiro. Eu vou tratar da responsabilidade penal de dirigentes, mas eu vou usar exemplos mais... Vou usar de crimes econômicos, com isso eu faço até uma conexão com o tema do Pedro ontem, que é um excelente profissional, mas vou usar também os exemplos mais mundanos, porque acho que às vezes eles têm um potencial didático maior, especialmente para pessoas que não são da área jurídica ou da área jurídico-penal, e lidar com um tema pesado como esse tema da omissão. É um tema bastante pesado no sentido de que ele tem uma densidade, para quem estuda, uma densidade muito grande. Então, eu vou dividir essa apresentação com vocês, um segundo. Aqui. Vou ver se eu consigo botar aqui. Aí, só que eu não quero. Só diminuir aqui para mim. Aí eu consigo ver vocês. Não vai deixar? Não vai deixar. Beleza, então vamos lá. Então, eu vou começar com alguns casos, já de saída ilustrado o que a gente vai falar hoje aqui. Vai aparecer um monte de texto na tela, vocês não se assustem, eu vou resumir oralmente. Então, o primeiro caso é justamente de uma instituição financeira, esse caso é real, os dois casos são reais. Esse caso aconteceu em 2009, 2010. O que aconteceu? Houve, dentro dessa instituição financeira, era um banco, é um banco que existe até hoje, houve a inserção de dados falsos em documentos contábeis para aumentar o resultado positivo do banco, né? Para dar um patrimônio maior, né? O resultado positivo desse banco. Isso não está aqui no cerne desse problema, mas isso, evidentemente, aumentou os bônus dos dirigentes, tá? Nunca vamos esquecer que, em vários desses casos de aumento de resultado positivo de empresa, pode ter um interesse por parte de dirigentes que recebam com base em resultados. Inclusive, uma das medidas de compliance, né, que se discute bastante, é como adaptar essa remuneração por produtividade ou como construí-la de uma forma que ela não incentive justamente a prática de fraudes, eventualmente até de atos de corrupção. Bom, qual é outra característica dessa prática aqui? A execução, né, a inserção desses dados falsos ali no sistema, né, pegar o computador e inserir os dados falsos, obviamente foi feita lá embaixo, no nível hierárquico mais baixo dessa empresa. A acusação cobriu lá de cima, desde do Conselho de Administração. Os bancos no Brasil têm que ser sociedades por ações e tem que ter um Conselho de Administração. Então, foi lá. Aqui fica mais gráfico para vocês verem. Então, vamos lá. O presidente do CA, desse Conselho de Administração, foi acusado. Membros do Conselho de Administração, 2 diretores, o diretor financeiro e o diretor comercial. Por quê? Porque eles tiveram que acertar juntos os dados para que fosse inserido esses elementos falsos na escrituração. Isso foi passado na forma de uma ordem para o gerente, insira esses dados na contabilidade do banco. Tinha um encarregado do lançamento contábil, só que para eles conseguirem inserir esse dado num sistema que é pré-configurado para revelar dados corretos, precisava que o encarregado de TI fizesse uma intervenção no software. Porque eles inseriam os dados num dia, mandavam um relatório para o Banco Central, e no dia seguinte,
retiravam os dados e voltavam para os números reais. Então, para fazer essa inserção e esse apagamento, eles precisavam da intervenção de um encarregado da TI. Foram todas essas pessoas aqui acusadas. Então, vocês vejam que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 camadas hierárquicas de uma empresa envolvidas na prática do crime e em qualidades diferentes. A gente vai ver isso já depois, a gente volta aqui nesse caso. Tá. Aqui são trechos da sentença para mostrar como foi a condenação de alguns daqueles dirigentes mais em cima, né? Que hoje a gente está olhando omissão. Então, o juiz diz lá, né, que tendo em vista os poderes e atribuições exercidas, né, na administração, lá em cima, o juiz entendeu que essas pessoas tinham um dever legal, aqui está obviamente errado, né? Um dever legal de proteção e vigilância. Eles tinham que vigiar a empresa para que não fossem cometidas fraudes na empresa. Tá. Aí diz que as decisões superiores da cúpula administrativa, assim como a sua inércia é o quê? Não fazer omissão, produzem uma repercussão dentro da empresa. Ou seja, o não fazer nada, o que o juiz está falando? O não fazer nada também tem consequências dentro da própria empresa. O outro caso que eu quero tratar é um caso famoso, que eu acho que vocês conhecem, que é o caso do rompimento da barragem de Mariana. Depois a gente teve um outro rompimento de uma barragem desativada em Brumadinho. Esse relato aqui é do caso de Mariana e se baseia na denúncia oferecida naquele caso. Ali, a acusação veio contra todos os membros do Conselho de Administração, membros do Comitê de Apoio ao Conselho de Administração, membros da diretoria, inclusive o diretor-presidente, e, como tinha alguns crimes ambientais, pessoas jurídicas, tanto a pessoa jurídica dona da barragem, como as duas controladoras dessa pessoa jurídica. A denúncia veio contra todas as pessoas e mais outras. Aqui eu estou destacando mais as da cúpula. Mas a estrutura lá era mais ou menos essa daqui, né? Foram acusados membros de um comitê de apoio ao conselho de administração, membros do conselho de administração, o diretor-presidente, depois o diretor de operações, porque é embaixo dele que está a gestão das barragens. Nessa forma que vocês estão vendo aí na vertical. Diretor de operações, gerente de geotecnia, gerente de mina, que é o cara que está lá em cima da barragem mesmo. Então, 1, 2, 3, 4, 5 níveis hierárquicos da empresa envolvidos nessa acusação. E nós temos outros casos aqui, vou dar um saltinho. Eu quero mostrar só aqui, né? Isso aqui é um trecho da denúncia, da acusação. Para vocês verem como foi feita a acusação por omissão, né? Então, principalmente nesse segundo parágrafo, o Ministério Público diz que uma tal pessoa, um membro do CA, né, tinha competência, tinha conhecimento e tinha consciência de que havia um perigo naquela barragem, tá? E o que ele fez com isso? Podendo e devendo agir, não fez nada para evitar o rompimento daquela barragem. E essa é a parte objetiva. Depois ele vem e acrescenta a parte subjetiva, né, que é a parte do conhecimento e vontade. Conhecendo aquela situação de risco, tendo o dever de intervir para que a barragem não se rompesse, não fez isso. E aqui embaixo vocês veem, então, os artigos, né, os fundamentos legais, os artigos da lei brasileira que foram invocados, sendo que esse primeiro aqui, ó, o 13, parágrafo 2º, é justamente o nosso artigo 8º de vocês. É o equivalente ao artigo 8º do Código Penal angolano, que está em vacatio legis agora e vai entrar em vigor em algum momento no futuro próximo. Nós temos também outros casos paradigmáticos. No cenário internacional, o caso do escândalo, né, do gás, das emissões de gás pelos carros da Volkswagen e da Audi. Ali também se questiona e se imputa, ou se, eu não sei exatamente em que pé que está todo
toda a investigação e eventuais ações penais, mas se investigava ou se cogitava em imputar à cúpula da Volkswagen, ou seja, CA e diretoria, os crimes de poluição por omissão no controle da cadeia de controle de poluentes. Vários casos da Lava Jato, aqui do Brasil, também se cogitou da responsabilidade por omissão da cúpula das empresas que não impediram que os seus subordinados praticassem atos de corrupção. Ou seja, omissão de impedir a prática de corrupção e lavagem dentro das suas estruturas empresariais. E, por fim, um caso de Manguinhos, que esse ninguém tem o dever de saber, tá? Mas é um caso de um crime tributário. Esse ICMS é um tributo aqui que que os comerciantes devem por ocasião da venda de mercadorias, e a acusação lá era uma empresa grande, é uma refinaria. A acusação foi direto no Conselho de Administração. Eu vou voltar no final da minha fala a esses casos para mostrar para vocês as minhas objeções a essas formas ou como se deu, então, esse tipo de responsabilidade. Qual é a característica, né, principal, e dá para a gente ver muito bem aqui, principalmente, por exemplo, aqui, né? Aqui, vou pegar esse aqui, acho mais legal. No caso do banco, a gente vê muito bem essa fragmentação, né? Assim, como é necessário em empresas a combinação de várias pessoas para que se produza uma prática criminosa. A gente chama isso de fragmentação. Cada um põe um fragmento importante para um resultado final criminoso. Aqui a gente tem... E essas contribuições podem se dar por ação e por omissão. No caso aqui do banco, a gente tem contribuição por ação, olhando de baixo para cima, do encarregado dos lançamentos de contabilidade, do encarregado de TI que alterou o software, do gerente que deu uma ordem para eles, do diretor financeiro e comercial que deram a ordem para o gerente, e no nível lá em cima, uma responsabilidade, pelo menos como a formulou o juiz, uma responsabilidade por omissão. Como vocês deixam uma coisa dessa acontecer dentro da sua empresa? Então, é típico das estruturas empresariais a divisão de trabalho e, portanto, né, a divisão também de atos que vão implicar em responsabilidade penal. E como que isso pode ser feito? Como eu posso atribuir responsabilidade? Eu posso atribuir responsabilidade por ações ou por omissões. Vocês têm exatamente essa definição que a gente tem no artigo 13 do Código Penal brasileiro, vocês têm no artigo 8º do Código Penal angolano. Responsabilidade se dá por ação ou por omissão. É muito mais fácil a gente ver isso nas responsabilidades por ação. Na empresa, como geralmente se dá essa responsabilidade por ação, se a gente quiser falar dos níveis superiores? Lembram do caso do banco? Quem vai lá e, de fato, se a gente olhar o tipo penal, né, inserir elementos inexatos na contabilidade bancária, quem fez isso, mesmo diretamente, foi aquele cara lá embaixo, aquele encarregado de escrituração contábil do banco. Foi ele que fez. Só ele responde? Não, porque nós temos regras que também dizem que outras pessoas que deem outras contribuições também podem responder pelo crime. E aqui, naquele caso, a gente vê contribuições por ação, né, ou comissivas, da cúpula. Desde lá dos dois diretores, que elaboram o plano e depois dão a ordem para o gerente, passando pelo gerente e mesmo pelo TI. Então, várias pessoas colaborando material ou intelectualmente para a prática do crime. Alguns dando uma ordem, outros alterando o software, outros inserindo diretamente os dados falsos na contabilidade do banco. Essa é uma forma. Essa é uma forma mais fácil, por quê? Porque eu consigo identificar exatamente a contribuição, eu consigo identificar quando, como, quem. Eu consigo investigar se aquela contribuição realmente foi uma causa daquele crime. É mais fácil, eu tenho um ponto de apoio na realidade
quando eu falo de contribuições por ação. Não é tão fácil assim quando a gente fala em responsabilidade por omissão. Porque a omissão, afinal, ela é uma imputação de não ter feito alguma coisa não aconteceu. Então, eu não tenho esse ponto de apoio tão firme na realidade. E eu vou dar exemplos disso, né? Mas vamos lá. Aqui, na nossa fragmentação, né? A empresa tem várias pessoas estão colaborando de forma fragmentada para a prática de um crime. Nosso exemplo é o banco. Os dois fazem um acordo, os diretores, depois eles dão essa ordem para o gerente, uma ação. O gerente dá essa ordem para o encarregado de TI, mais uma ação. O encarregado de TI intervém no software, mais uma ação, e o encarregado de contabilidade finalmente insere os dados no sistema, mais uma ação. Como que fica essa fragmentação e a omissão, né? Então, vamos começar do começo. Esse é um capítulo, assim, tem estantes e estantes de livro sobre omissão. Mas esse tipo de imputação, ele está ficando mais popular, mais recentemente, porque justamente porque em âmbitos fragmentados, vamos falar do caso do CA, daquele banco, dos conselheiros de administração, que o juiz disse, como que vocês deixam acontecer um crime desse dentro da sua instituição financeira? A omissão, ela é, de fato, uma fórmula de eu alcançar a cúpula da empresa quando a cúpula da empresa não contribuiu com uma ação, não deu uma ordem, não executou diretamente nenhuma conduta criminosa. E ela não é uma forma de imputação nova, ela é antiga. E ela é antiga em âmbitos menos sofisticados. Vou dar um exemplo. Ela é antiga, por exemplo, nas relações entre médicos e pacientes, nas relações de trabalho dentro de empresas, quanto à segurança dos empregados, ao dever de fornecer equipamento de segurança, ao dever de cercar máquinas perigosas de cuidados para os empregados não se machucarem ou não falecerem. Ela é típica da relação entre pais e filhos. Ela é clássica na reunião, na relação entre carcereiros e presos, né, entre a pessoa que é responsável pela custódia e o preso. Então, ela não é uma novidade, o que é novidade é a utilização mais disseminada, né, dela para fazer imputações nesses âmbitos fragmentados. Vejam que todos os exemplos que eu dei, o médico com o paciente, o diretor da prisão com o preso, o pai com o filho, a mãe com o filho, a filha, são todas relações diretas. Eu falei de duas pessoas, né? A mãe e a filha, o diretor da prisão e o preso. Quando eu estou falando em empresa, eu não estou falando nessa proximidade tão grande. Vejam que no caso da instituição financeira, entre o membro do CA e o encarregado que inseriu os elementos inexatos na contabilidade, tem várias outras pessoas. Não tem essa relação direta. Então, essa é a novidade com relação à utilização dessa forma de acusação no âmbito das empresas. Então, a regra, tá? Me parece que a regra em Angola também, a regra é que não existe um dever geral, que é válido para todos nós de uma forma geral, de impedir resultados lesivos. Então, vou dar um exemplo. E essa já entrando um pouco nesse tema de compliance. Não sei exatamente como que é isso, eu não li o Código Penal angolano inteiro, tá? Mas no Brasil, se eu sou empregada de um banco qualquer, tá? Sou uma empregada do setor não de contabilidade, sou uma empregada do setor internacional, faço relações com clientes internacionais. E eu fico sabendo, na hora do almoço, porque eu sou amiga do cara da contabilidade, ele fala, Elô, você não vai acreditar. Me falaram para inserir um monte de elemento falso lá na contabilidade do banco. Eu falo, nossa, que absurdo. Eu não tenho o dever de impedir que esse meu amigo efetivamente insira os dados falsos. Eu também não tenho o dever de ir nas autoridades públicas, na polícia ou no Banco Central e avisar, olha, eles vão inserir dados falsos na contabilidade do banco.
Nos países liberais, democráticos, não existe um dever de sair por aí sendo vigilante e fiscalizador de tudo. Então, essa é a regra. Quais são as duas exceções dessa regra? São os crimes omissivos próprios, ou seja, aqueles que o próprio legislador vai lá e fala: deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Alguns desses crimes valem para todos nós, alguns não valem para todos nós. São os quando a gente tiver um dever especial, essa é a segunda forma de crimes omissivos. Então, vamos lá. Dois deveres. Ou o legislador criou uma norma penal específica que se dirige a todos nós, então cria um dever geral de fazer alguma coisa, ou ele cria, às vezes, crimes específicos dizendo o contribuinte que deixar de recolher tributo. Aí é um crime omissivo, definido pelo legislador, direcionado a um ciclo de autores, a um ciclo limitado de destinatários. E eu tenho também uma regra geral, que diz que algumas pessoas que têm certos deveres especiais têm também que agir. Os crimes omissivos próprios e esses dirigidos a contribuinte são mais fáceis da gente ver, porque a gente vai no Código Penal e a gente lê ali. Deixar, omitir socorro à pessoa em situação de desamparo. Está ali, né, o que você tem que fazer. Não o detalhe do que você tem que fazer, mas um dever geral, que se aplica a todos nós. A outra forma, que é a forma do artigo 8º do Código Penal angolano e 13 do Brasil, ela é mais aberta. E eu vou chegar nela já já. E eu vou dar um exemplo, tá? Vocês têm, no Brasil, os artigos 135 e 168A são crimes omissivos próprios. O 135 é a nossa omissão de socorro, que é o 210 de vocês, tá? Omitir socorro à pessoa em situação de desamparo e com iminente risco à sua vida ou integridade física. No Brasil também a gente tem um 68A, que eu imagino que vocês tenham em Angola, que é o quê? Esse é dirigido ao contribuinte. Deixar de recolher na data própria tributo descontado do empregado. Outro crime omissivo, definido em lei, só que esse dirigido só aquelas pessoas que têm o dever de descontar e recolher. Beleza. Agora vamos falar da outra categoria de crimes omissivos mais complexa. No Brasil, o artigo 13, parágrafo 2º. Que vejam que aqui a omissão é penalmente relevante, não está descrevendo uma conduta. Quando a gente está falando do 210 de Angola, está lá, omitir, socorrer, eu não vou lembrar agora. A minha tela abriu inteira, eu não vou conseguir ler. Deixa eu ver se eu consigo. Beleza, espera aí. Deixa eu falar para vocês o texto da lei aí de Angola. Aqui. 210, de vocês, diz o seguinte: quem, podendo fazê-lo sem grave risco para a vida, a integridade física ou a liberdade, suas ou de terceiro, deixar de prestar auxílio à pessoa vítima de acidente, calamidade ou qualquer outra situação suscetível de pôr em perigo a vida, a integridade física ou a liberdade, ou deixar de pedir à autoridade pública o socorro necessário. Esse é um crime omissivo próprio, tá? Vou voltar aqui. E agora nós vamos... Então, o legislador vai lá e diz, omitir fazer isso. No artigo 13, parágrafo 2º brasileiro, ou 8º do Código Penal angolano, ele apresenta uma fórmula super aberta, uma fórmula geral. Inclusive, o artigo não está na parte especial do Código Penal, está lá na parte geral, como uma regra geral de imputação, uma possibilidade geral de responsabilidade penal. Eu vou falar aqui do Brasil e vou depois comparar com Angola. Como que é essa fórmula geral, né? Então, o parágrafo 2º nosso diz: a omissão é relevante para o direito penal quando a pessoa que omitiu tinha o dever, primeiro, dever jurídico, e podia agir para evitar o resultado. Vejam que não está falando qual é o resultado, como o 210 fala, né? Que você tem que salvar uma pessoa. Aqui é qualquer resultado. Esse dever de agir incumbe a 3 categorias de pessoas. Há pessoas que a lei atribuiu
uma função, né, uma obrigação de cuidar de alguém, de proteger alguém ou de vigiar alguém em alguma coisa. Há pessoas que, de alguma outra forma, assumiram a responsabilidade de impedir resultados, ou há pessoas que, com o seu comportamento anterior, criaram o risco de que depois viesse um resultado danoso. Vocês, em Angola, têm um regime parecido, tá? No Código Penal que está em vacácio. Então, o 1.0 fala que as condutas são puníveis por ação ou omissão, e vem o segundo e diz o seguinte: eu posso imputar um resultado por omissão quando, essa omissão for equivalente a uma ação do resultado. Eu, minha opinião, não sou jurista angolana, acho aqui o legislador não mandou bem. Essa cláusula existe na Alemanha, foram escritos livros e livros e livros até chegar à conclusão que ela não serve para nada, ela é um vazio, né? Qual é o critério para dizer que matar o meu filho com facadas é equivalente a matar o meu filho de fome? Como que eu vou botar isso para o juiz avaliar? E mais, essa norma não se destina ao juiz, ela se destina a todos os cidadãos angolanos, que têm que entender que quando a omissão deles for equivalente à ação, eles vão responder por um crime omissivo impróprio. Mas segunda parte mais bacana, e aí é igual ao Brasil, né? Só tem esse dever jurídico de agir quem tiver um dever jurídico pessoal, ou seja, um dever jurídico especial. Eu já vou dar um exemplo, tudo isso vai ficar claro, tá? A quem incumbe esse dever especial? Quem tiver obrigação legal ou contratual, olha aqui, e tem 3 aqui, e tem A da lei brasileira. Ou quem tiver criado uma situação de perigo para o bem jurídico com uma ação ou uma omissão anterior. Item C do Brasil. O que vocês não têm aí é o item B, que, na minha opinião, é o item mais importante. Mas eu não vou entrar nisso, tá? Porque isso é discussão bem teórica. Mandei um artigo para o Laurindo, um artigo de dogmática penal assim, mais pesado, para quem quiser entrar nessa discussão. E agora eu quero dar para vocês um exemplo para ilustrar por que isso aqui é importante e qual é a diferença de punição. Então, vamos lá. Todo mundo aqui, ou a maioria, viu aquela desgraça que aconteceu na semana passada no Brasil, no supermercado Carrefour, que seguranças do Carrefour agrediram uma pessoa até matá-la. Tá? Bom, vamos lá, vamos montar uma responsabilidade para esse caso. Além desses 2 caras que estavam desferindo os socos, tinham pessoas passando que viram o ocorrido, dá para ver no filme, e soube hoje, realmente não sabia, porque eu não consegui assistir aquele vídeo até o fim, que a gerente de segurança também estava presente. E, teoricamente, não teria feito nada ali fisicamente. Então, nós temos 3 categorias de pessoas. Nós temos as pessoas comuns que estavam vendo essa cena. Vamos começar do começo. Os caras que estavam agredindo a vítima, as pessoas comuns que estavam ao redor e a gerente de segurança. Todo mundo aqui... Então, vamos lá. Os 2 que agrediram estão sujeitos, né, vão ser processados aí, se o caso condenados, por homicídio. Pena do homicídio por ação. No Brasil, 6 a 20 anos. Beleza. Segundo lote de pessoas. As pessoas comuns, né, que estavam ali fazendo compra, os clientes, os passantes, e que viram aquela cena e que não fizeram nada. Eu não sei se todos não fizeram nada, tá? Eu estou supondo que alguns não fizeram nada. Esses que não fizeram nada, eles não têm um dever especial. Eles eram obrigados a fazer alguma coisa em função daquela norma de omissão de socorro que vocês têm aí no 210 e nós temos aqui no 135 do Código Penal, que é um dever de ajudar uma pessoa que está numa situação de perigo, como estava aquela vítima. Qual é a pena? Até 1 ano, inclusive em Angola e no Brasil. Olha a diferença de pena. 6 a 20 anos, até 1 ano. Então, assim, o que o legislador está dizendo é
É muito mais grave você se meter na esfera da vida alheia e ir lá e destruir uma vida do que você deixar de ajudar uma pessoa que está em situação de... Porque não é você que causou a situação de desamparo daquela vítima. É por essa razão. E isso está correto. Agora vamos pegar o personagem mais delicado dessa situação. E agora eu vou partir de muitas suposições. Eu não estou fazendo um juízo sobre o caso concreto que aconteceu lá. Eu não tenho elementos para fazer isso. Eu vou supor que, de fato, essa gerente era gerente de segurança e que ela, portanto, tinha poder hierárquico de dar ordens àquelas pessoas, aqueles 2 seguranças. Ela está numa posição diferente dos outros, porque ela não tem só um dever geral de prestar socorro, claro que ela tem também, mas ela tem um dever mais grave, que é o dever de controlar aquelas pessoas para que elas não fizessem aquilo. Ela tem esse dever especial aqui, que é o artigo 8º do Código Penal de Angola fala. E diz o seguinte, quando você tem um dever especial, a omissão do cumprimento desse dever é tão grave que ela vai ser equiparada como se você tivesse ido lá e socado a vítima até morrer. Portanto, a gerente de segurança, dependendo de vários outros requisitos, poderia responder por homicídio por omissão. Ou seja, pena de 6 a 20 anos. Vejam a diferença. Qual é a diferença? Se a gente olha a cena e não sabe que ela é gerente, a gente diria, todas as pessoas estão fazendo a mesma coisa. Nada, né? Todas as pessoas estão, assim, a imagem é, todas estão não fazendo a mesma coisa, não estão ajudando. Fenomenicamente, é isso que a gente vê, né? Ninguém faz nada. Mas essas 2 qualidades de pessoas respondem com penas completamente diferentes. Umas por omissão de socorro, até 1 ano de prisão, outras de 6 a 20 anos, como se tivessem, com as suas próprias mãos, matado aquela vítima. Então, esse é o peso, a seriedade e o risco de uma responsabilidade por omissão. Ok. Por que eu faço uma pequena crítica a esse dispositivo do artigo 8º do Código Penal angolano? Porque ele foi atrás de uma concepção de omissão de garante, dessa omissão especial, que se liga exclusivamente a fundamentos extrapenais. Ou seja, uma lei que diz que você tem que cuidar de alguém, ou um contrato que diz que você tem que cuidar de alguém. Eu vou dar um exemplo para vocês para mostrar como isso é furado. Primeiro, que as normas que nos obrigam a fazer coisas sob ameaça de pena têm que estar definidas no direito penal, não fora do direito penal. Não no direito civil, no direito comercial, no direito consumidor. Um problema de legalidade. Segundo problema, o que importa não é tanto o contrato ou a lei, é se você assumiu de fato, né, a proteção de uma pessoa ou a vigilância sobre uma coisa perigosa, uma pessoa perigosa. O exemplo clássico, e eu acho mais ilustrativo, é o da babá. Imaginem, né? Imagina que a Eurídice, eu não sei se ela tem filhos, ela contrata uma babá, um dia ela precisa ficar pendurada aqui tendo aula no Zoom no meio da noite, no começo da noite, e ela contrata uma pessoa para ajudar. Ele fala, ó, e a pessoa fala, ó, vou então ali no parquinho com o filho. Beleza. Aí a aula acaba mais cedo. E a Eurídice liga para ela e fala, você está dispensada, tá? Já acabou aqui mais cedo. Só que a babá tá lá no parque com a criança. A babá pode falar, bom, tô dispensada, acabou minha relação de trabalho, larga a criança, vai embora, essa criança morre atropelada. Ela respondeu por omissão de socorro ou ela respondeu por homicídio por omissão? Ela responde por homicídio por omissão. Sendo que, quando a criança morreu atropelada porque ela foi embora, não tinha mais contrato, porque o Eurídice já tinha dispensado o serviço dela. Então, o contrato não é a base legal. A base legal penal é o seguinte, você assume a custódia sobre uma pessoa desamparada, que pode ser uma criança, pode ser um preso, pode ser um paciente de um médico, você não pode abandonar. Você é responsável, você não pode omitir cuidar dessa pessoa. Você assume o controle sobre uma barragem que pode pôr a risco pessoas ou meio ambiente, você tem o dever de vigiar para que essa barragem
não se rompa. Claro, tudo dentro, né, do que é possível humanamente. Então, é por isso que a verdadeira fundamentação da posição de garantidor, né, desse dever especial de agir, é a letra B do Código Penal brasileiro, que vocês não têm no item 3 do artigo 8º. Vão ter que desenvolver isso. Na Alemanha, esse conteúdo material ali, do letra B do Brasil, ela foi enfiada nessa exigência de equivalência que vocês têm aí no número 2. Vai dar trabalho, viu? Para quem gosta de estudar dogmática, vocês vão ter trabalho para fundamentar. Mas essa é a ideia. Bom, vamos ver isso aqui funcionar numa empresa. Como que isso aqui funciona numa empresa? Né? Tudo isso, gente, para dizer o quê? Lá no fim que a gente vai fazer uma lista de lições aprendidas, tá? Como evitar compliance, como evitar uma imputação omissiva. Então, vamos lá. Nós agora vamos tentar construir ou descobrir quem na empresa tem um dever especial. No sentido de que, se essa pessoa não agir, ela pode ser responsável como se tivesse agido. Então, eu vou usar sempre os meus exemplos lá de cima. Eu abro um banco. Um banco, na sua operação, pode oferecer risco a terceiros? Pode. Ao Sistema Financeiro Nacional, por exemplo, né, se esse banco fizer uma loucura e quebrar, né, ele quebra e depois vem uma quebra em cadeia e cria um risco sistêmico para o Sistema Financeiro Nacional, ele pode criar risco para os próprios correntistas, se ele não tiver garantias suficientes no caso de uma aplicação mal feita, de um investimento mal feito. Ele pode apresentar riscos para a autoridade, para arrecadação tributária, se os dirigentes dizem, nós não vamos mais pagar tributo, nós vamos escriturar e não vamos pagar nenhum tributo devido sobre a operação financeira. No outro exemplo, da barragem, uma empresa tem uma barragem, né, como o Mariano. A barragem de Fundão era de propriedade e gestão de uma pessoa jurídica. Quem tem uma barragem pode cair. Uma barragem é um risco. É um risco ilícito? Não, é um risco lícito. Muitas mineradoras têm barragens, acho que todas, praticamente. Então, é um risco proibido? Não, é um risco permitido, mas quem tem uma barragem, que pode causar danos a terceiros, tem o dever de cuidar dessa barragem. Então, quando eu tenho pessoas sob a minha custódia, o médico com o paciente, o empregador com o empregado, ou eu tenho coisas perigosas sobre meu controle, uma máquina perigosa, uma barragem, pessoas perigosas, como seguranças do Carrefour, eu tenho um dever de evitar, né, de cuidar da pessoa que está sob a minha custódia, ou de evitar que essas coisas e pessoas perigosas causem danos a terceiros. Então, tá. Mas, vocês vão dizer, beleza, é a empresa. Quem contratou os seguranças? O Carrefour. Quem tem a barragem? A PJ, pessoa jurídica. Pessoas jurídicas, aí vamos abstrair o problema da responsabilidade penal da pessoa jurídica, eu não vou tratar dele aqui, sou contra, até, assim, sou totalmente contra. Mas vocês instituíram aí, mas não estou discutindo isso hoje, estou falando de responsabilidade para pessoas físicas. Porque, ainda que responsabilize a jurídica, isso não exime, né, as pessoas físicas de serem responsabilizadas. Então, vocês vão me dizer, beleza, esses deveres, a barragem é da pessoa jurídica e os seguranças foram contratados pelo Carrefour. O Carrefour não pode ser preso. Agora, tem que achar, então, como a pessoa jurídica não atua no mundo fenomênico, ela é representada, né, por pessoas que gerem, de fato, e tomam decisões e fazem coisas, constroem a barragem ou determinam que seja construída a barragem, contratam os seguranças. Essas pessoas quem são? Primeira camada, os administradores das empresas. Aí vai depender muito da estrutura societária. Eu não conheço direito societário angolano, conheço brasileiro. Vou dar uma pincelada nele lá para frente, talvez dê para vocês tirarem algumas conclusões. Mas importa que a pessoa jurídica, que é a empregadora dos empregados, é a dona da barragem, não atua por si só. Então, atuam, e a gente vai nas pessoas que atuam para ela. Geralmente são os administradores. Eles, por gerirem a pessoa jurídica, as atividades dela, têm essa relação de controle, seja com os empregados,
caso dos seguranças, seja com a barragem, caso de uma coisa perigosa. Então, as primeiras pessoas que têm que tomar essas medidas de cuidado com a custódia e cuidado com a coisa perigosa são os administradores. Ah, é lindo. Isso é lindo. Então, já achamos, acabou o nosso problema. Já sabemos quem na estrutura hierárquica de uma empresa vai ser responsável? Não. Por quê? Porque, como nós vimos nos primeiros exemplos, uma da característica das empresas, pelo menos as de médio e grande porte, é ir fazendo delegações. Não só delegações, né, na vertical, como ir fazendo uma departamentalização. Diretor financeiro, diretor comercial, diretor de marketing, diretor de RH, de recursos humanos. Que torna, então, você pega aquele dever de garantidor do administrador, perdão, pega aquele dever de garantidor, que a gente chama, né, esse dever especial lá do administrador, e ele vai fragmentando e distribuindo isso. Isso tem repercussões na responsabilidade penal. Deixa eu só ver. Tá, beleza. Então, aqui, vamos lá. Opa. Como isso acontece? Então, eu tenho duas estruturas, tá? Eu posso separar por área, por competência. Então, departamento de RH, departamento de obras, departamento de segurança. E eu posso delegar. É óbvio, gente, que os administradores do Carrefour não foram eles que diretamente contrataram esses seguranças. Imaginem a cadeia que tem, desde a cúpula do Carrefour até a pessoa que contratou e que tem o dever de vigiar aqueles seguranças. Isso chama delegação. O que acontece numa delegação? Quem delega se livra da responsa? Nunca se livra. O que acontece é que quando ela delega, a pessoa que assumiu agora, letra do Código Penal brasileiro, de outra forma, assumiu a responsabilidade, a pessoa que assumiu passa agora a ter o dever direto e a pessoa que delegou tem o dever de supervisionar, de dar condições corretas para essa pessoa trabalhar, de vigiar eventualmente a atuação dessa pessoa. É aí que entra o papel do compliance. A outra forma é dividir por áreas. Isso se chama especialização, isso é altamente recomendável, né? Quanto mais especializado uma área, melhor ela tendencialmente cuida dessa área de trabalho. Só que aí não é uma delegação, né? Eu divido as competências. E quando eu divido as competências na horizontal, Heloísa vai cuidar da barragem, o Ismael vai cuidar do setor comercial, o Carlos vai cuidar do RH, do recursos humanos, a Eurídice vai cuidar da segurança no trabalho. Isso quer dizer o quê? Que eu não estou delegando para baixo, estou dividindo na horizontal. E aí é diferente. Porque se enquanto nessa linha vertical eu posso responsabilizar todo mundo na linha vertical, eventualmente, dependendo de vários requisitos, tá? Na horizontal, eu divido o controle. O cara de internacional só vai controlar o departamento de internacional. Vamos pegar o Carrefour? O gerente de compras daquela agência do Carrefour não tem controle sobre o departamento de segurança. Quem não tem controle, não tem que vigiar. Porque a ideia desse dever especial é, quando você controla uma fonte de perigo, uma pessoa perigosa, uma coisa perigosa, você tem o dever de vigiar. Quando você não controla, você não tem. Então, poderíamos responsabilizar, no caso do Carrefour, o gerente de compras por omissão? Não. Não estava no âmbito dele de controle, logo ele não tinha que vigiar. E se ele estivesse passando ali e visto aquela cena? Aí entraria em ação um outro dever, aquele dever geral da omissão de socorro, mas não um dever especial, porque ele não tinha, no âmbito de controle dele, como dever, vigiar a atuação dos seguranças. Então, vamos lá. Para relembrar, quando eu divido competência, eu também divido controle. A hora que eu divido controle, eu divido responsabilidade. Tanto que, vou voltar lá nos casos, tanto que, vocês vão ver, naqueles dois casos, não teve uma acusação geral das diretorias. Quando eu delego, porém, eu posso estar criando uma cadeia de responsáveis, porque quem delega nunca se livra de alguma parcela de dever, especialmente se for na vertical com subordinação.
caso, por exemplo, da gerente com os seguranças. Se o caso, volto a dizer, não conheço detalhes do caso, estou supondo que aquela era uma gerente de segurança que tinha poder e sobre, ou ela poderia, no sentido jurídico, dar uma ordem para os seguranças interromperem imediatamente a agressão àquela vítima. Quero só exemplificar, para vocês, como isso acontece numa sociedade anônima, e depois eu volto nos casos. A sociedade anônima no Brasil tem 2 órgãos de administração em patamar de igualdade. Lá no meu desenho eles estão em ordem hierárquica, mas eles não têm ordem hierárquica. O órgão de gestão mesmo, que tem controle sobre a empresa, compra coisa, vende coisa, manda construir barragem, é a diretoria. Gestão e representação, eles são os garantes de vigilância por excelência. Quando a gente falar quem que tem que vigiar a barragem numa SA, se ela for uma SA, diretoria. O Conselho de Administração, ele é um órgão ao lado, que tem um dever mais geral de tomar decisões estratégicas, tanto que a lei brasileira só exige, acho que 3 reuniões por ano, não tem poder de gestão, eles não podem fazer contrato em nome da empresa, não pode assinar nada, não pode representar a empresa em nada. Ainda toma decisões colegiadas. O impacto sobre esses 2 órgãos é completamente diferente. Então, agora eu vou voltar lá no exemplo da barragem, aqui, para mostrar para vocês como isso que eu falei vai alterando as responsabilidades aqui. Então, vamos começar a barragem lá, tem uma barragem, essa barragem, em algum momento, devia talvez estar dando sinais de que ela ia romper. A pessoa mais em cima da barragem era o gerente de mina. Ele, ou o gerente de barragens. Ele que deveria ter tomado providências. Então, vamos lá. A hora que essa empresa comprou a barragem, ela, obviamente, a empresa não cuida de barragens, né, não dá manutenção, ela tinha diretores, esses diretores assumiram essa responsabilidade de cuidar da barragem. Mas a governança dessa empresa fez uma departamentalização no nível da diretoria. Se eu não faço, gente, todo mundo responde. Mas eles fizeram. Está lá no estatuto, o diretor-presidente pode fazer isso, o diretor de operações pode fazer isso, o diretor financeiro pode fazer isso, o diretor internacional pode fazer isso. Departamentalização, separação de responsabilidades. Tanto que a acusação, nesse caso, podem olhar ali, não veio contra todos os diretores da PJ, da pessoa jurídica. Só veio contra quem? Diretor de operações e diretor-presidente. Eu não vou falar do diretor-presidente hoje, mas eu acho talvez questionável a posição dele. Mas vejam que interessante. Enquanto no CA, que é um órgão que atua de forma colegiada, são todos iguais, acusaram todos os membros do Conselho de Administração, como a diretoria é departamentalizada, só foram nos diretores que estavam justamente em cima da barragem. O gerente de Minas, olha ali a vertical. O diretor de operações delegou, obviamente não ia ele fazer, né, ficar lá, ele em cima da barragem. Ele dirigia outras operações da empresa. Então, ele delegou isso para um gerente de geotecnia, que delegou isso para um gerente de Minas. E vejam, então, que na vertical, ninguém se exonera da responsabilidade por delegação. Tanto que a acusação veio na linha vertical inteira, desde o gerente até o diretor. O mesmo aconteceu aqui, tá? Só que aqui a gente tem mais casos de ação do que de omissão. Mas a chegada lá em cima no CA também foi por omissão. Então, o que é interessante desse caso da barragem, ele traduz exatamente essas 2 ideias que eu disse. Quando eu departamentalizo, eu delimito competências, isso tem efeito na responsabilidade penal por omissão. Quem não tem controle não tem o dever especial de agir e não tem que vigiar. E quando eu tenho delegação, ninguém se livra da sua própria responsabilidade e todos podem, eventualmente, responder por uma coisa que acontece lá embaixo na cadeia de delegação. Isso quer dizer o que em termos de compliance? Ou seja, vamos dizer que vocês foram chamados para dizer, temos aqui essa empresa, queremos tomar as medidas possíveis para que, havendo a prática de um crime,
essa responsabilidade não seja disseminada por todos os administradores de forma indevida. Ou seja, o compliance de prevenção criminal não é livrar quem é culpado da responsabilidade, mas é evitar que pessoas que não são culpadas sejam colocadas no banco lá, né, dos acusados. Então, é para isso que serve. E quais são as lições que a gente aprende, então, disso que a gente viu hoje? Primeiro, a responsabilidade penal está limitada ao âmbito de controle de cada dirigente. Nem mais, nem menos, né? Ou seja, numa empresa que divide tarefas, nem todo mundo é responsável por tudo que acontece na empresa. Ou seja, não é correto acusar todos os dirigentes de tudo. Mas, para que você previna que isso aconteça, que venha uma acusação contra todos, quem lida com governança corporativa e compliance tem que instruir as empresas a fazer essa segregação, essa delimitação das tarefas de forma clara, de preferência em documentos escritos, que é fácil fazer essa prova. Segunda coisa que tem que fazer, não adianta nada você separar diretoria financeira e diretoria de operações, se o seu diretor de operações entra lá na diretoria financeira, começa a dar ordem, recebe relatório, dá instruções. Por quê? Porque a hora que ele vai lá, recebe relatório, dá instruções no setor financeiro, ele está atuando de fato como quem controla o setor financeiro, igual a nossa babá, que tinha a criança sob sua custódia. E aí ele pode ser responsável por omissão. Então, além de segregar e ter clareza na segregação, tem que se cobrar dos membros da empresa que eles levem a sério a segregação. O gerente de compras do Carrefour não pode se meter na gerência de segurança e vice-versa. Quando houver decisão conjunta, tem que ter muita clareza na decisão conjunta. Cheio de empresa por aí que adora sentar todo mundo para tomar decisão de uma só área da empresa. Quem ajuda na decisão pode ser responsável por omissão. Então, se é uma decisão que precisa, por exemplo, nos bancos, às vezes você precisa de 2 diretorias para aprovar a concessão de certos créditos. Então, você não chama todas as diretorias do banco, você chama só os diretores que tem que aprovar. E aí, com isso, se eles tomarem uma decisão errada, pelo menos a responsabilidade vem só para eles, não para todos os outros diretores que ficaram lá e ajudaram a tomar a decisão quando era desnecessário. Então, isso na divisão de tarefas na horizontal. Na delegação, lembrar que ela nunca exonera, né, o dirigente dessa posição de garantidor, desse dever especial de agir. Por isso, eu preciso ter regras claras na delegação também. E, principalmente, eu tenho que escolher muito bem o meu delegado, porque se eu escolho bem, eu tenho o direito de confiar que ele vai atuar da melhor forma, e se ele fizer uma coisa errada, eu não vou ser responsabilizada por isso. Esse resultado não vai ser imputado a mim, justamente em virtude desse princípio da confiança. Quem delega tem dever de vigilância sobre o delegado. Às vezes, esse dever de vigilância, ele é delegado de novo. Para quem? Para os compliance officers. Essa é justamente a posição deles. Vou dar um exemplo. Eu pego, formo lá, tenho a barragem. Tenho a barragem, crio uma diretoria de operações, temos lá o diretor de operações. O diretor de operações delega para o gerente de geotecnia, que delega para o encarregado da barragem. O nosso diretor de operações se livrou da responsabilidade? Nananina, não. Primeiro tem que escolher corretamente essas pessoas e depois ele tem que supervisionar a atividade delas, né? Típica posição de garantidor. Aí o que ele faz? Ele fala, gente, eu tenho muita coisa para fazer. Eu não sou... Assim, se eu fosse eu mesmo vigiar tudo que está acontecendo nas barragens, não seria uma vigilância boa, porque eu não tenho tempo. Então, o que ele faz? Chama o quê? Um gerente de risco, né? Ou um compliance officer, porque compliance officer é um cargo que pode ter por conteúdo prevenção de corrupção, mas pode também ter por conteúdo prevenção de acidentes com barragens, um gerente de risco ambiental, por exemplo. Então, esse diretor chama esse compliance officer e fala, olha, você agora, eu tenho deveres de vigilância, estou delegando esses deveres de vigilância para você. Você agora vai ficar vendo se essa galera aí da geotecnia está trabalhando direitinho. Agora o diretor se livrou de vez, então?
né, dos deveres especiais dele? Não. Agora, o dever especial dele ficou um pouquinho menor. Agora, ele tem o seguinte dever: se este compliance perceber que tem um problema numa barragem e que os gerentes de geotecnia não estão fazendo nada, ele tem que avisar o diretor e falar: olha, essa barragem aqui está ameaçando de romper e os gerentes não estão fazendo nada. Aí o diretor, então, tem o dever de agir para evitar que a barragem se rompa. Como? Vai depender da configuração ali. Demitindo essas pessoas, contratando outras, chamando imediatamente o socorro, isso não importa. Mas, então, a gente chama, né, que sobra na mão dele um dever reativo. Esse é o grande papel do compliance officer. É desonerar algumas camadas da empresa do exercício direto do dever de vigilância, o que não as exonera de responsabilidade, mas as desonera do dever de vigiar. Remanesce o dever de agir quando provocado pelo compliance officer. Então, são essas as consequências da responsabilidade por omissão, né? As consequências práticas, os efeitos em medidas de compliance. Então, vamos só, voltando para fechar, vamos voltar no caso do Carrefour, porque ele está muito vivo na memória. Qual seria um papel aqui de um compliance officer no âmbito da segurança? A gente não sabe o histórico daquele segurança, se aquilo já tinha acontecido. A gente não sabe se essa gerente de segurança estava exercendo essa vigilância que ela tinha o dever de fazer. Tá? Talvez um compliance officer poderia ter intervido lá atrás na hora de contratar corretamente, porque escolha adequada do delegado. Se a gerente de segurança não vai ela fazer a segurança do Carrefour e ela delega isso para dois seguranças, ela tem o dever de selecionar adequadamente. Se ela não fizer, ela pode responder criminalmente pelos atos deles. Ela teve o dever também de vigiar se eles estavam fazendo as coisas corretas. Não sabemos se sim ou se não. Agora, estou realmente supondo, porque eu não tenho os dados concretos. Mas, se a gente tem aqui um compliance officer que fica vigiando, ele poderia, eventualmente, ter avisado a cúpula e falado: olha, ela está selecionando mal as pessoas para a segurança do Carrefour, isso aqui pode dar problema. E aí, um diretor ou uma pessoa ali que tivesse ingerência sobre essa área poderia chamar, né, dar uma chamada nela, ou mesmo demiti-la e trocar a gerente de segurança daquela loja do Carrefour. Então, esse é o papel principal do Compliance Officer. E com isso, eu agradeço a atenção de vocês. Espero que eu tenha me feito entender até aos não penalistas aqui do grupo, e estou à disposição para a gente conversar aí um pouco sobre isso aí. Obrigada. Obrigada, professora Heloísa, por esta magnífica aula que nos fez, né, esta noite, sobre a responsabilidade penal por omissão do compliance officer e dos dirigentes. De forma muito, muito clara e muito eloquente, portanto, acabou por descrever-nos aquilo que são as principais tarefas do compliance officer, falou da necessidade de segregação das funções e das tarefas ao nível das instituições, particularmente, portanto, buscando aqui como exemplo uma instituição bancária. Bom, nós vamos agora abrir o momento para as perguntas e respostas. O nosso critério é sempre o mesmo, portanto, é liberdade acima de tudo. Quem quiser intervir, portanto, é só sinalizar, nós damos a palavra, bastará depois ligar o microfone. A minha largura de banda provavelmente está, portanto, aqui dá-me sinal de que está muito baixa, não sei se me ouvem perfeitamente e se me veem, mas eu penso que se não há reação em contrária porque me estão a ouvir. Sim. Portanto, quem quiser fazer uma intervenção, é só ligar o microfone e sinalizar.
sei se já temos aí a primeira. Temos alguém com o microfone ligado já. Acho que agora caiu a minha. Consegue se ouvir, Carlos? Consegue. Ok, sim, senhora. Acho que essa lá está um pouquinho tímida, então. É muita informação. Eu até queria ter falado só 40 minutos, acabei de olhar o tempo aqui. Falei Não, muito mais. mas Mas foi bastante. foi uma grande aula, professora. Mas pronto, professora, já que ninguém ainda deu aqui, às vezes é assim, tem que ser, alguém tem que dar a iniciativa que depois o pessoal Sim, eu quando sei. pega o fio, né? Pegar no tranco, a gente fala no Brasil. Tem que pegar no tranco. É bem, é bem por ali. Professor, eu fico meio me questionando, né, sobre essa questão da responsabilidade por omissão, né, e tratando da questão dos compliance officer, sendo que é uma abordagem, né, é um tema que eu gosto de tratar, porque é o meu TCC, né, do compliance officer, né, mas fica sempre uma pulga na ponta da orelha, no seguinte sentido, tá, nós estamos a falar temos lá a estrutura de compliance, temos tudo bonitinho, temos as regras do compliance, né, mas agora nós vimos que não se tem, por exemplo, na questão do Brasil, que já tem a legislação, a legislação anticorrupção, tem os decretos, tem tudo regulamentado, e o decreto 8.420, né, no seu artigo 42, se não me engano, que traz aí os pilares do compliance, traz toda uma diretriz aí do compliance. No inciso 9 ele traz a questão do compliance officer, né, traz a questão do compliance officer, né. Mas ao longo da legislação, e a professora se puder me ajudar, se eu tiver errado, eu agradecia se pudesse me fazer a correção, mas não, eu vejo pouco se fala da questão da regulamentação de uma atividade do compliance officer, né? No sentido, cara, o cara tá aí, o cara ele diz que tem que estar ali, mas o que é que vai dizer, até que ponto é que vai o limite da atuação dele, né? Tá no silêncio, professora. Essa é uma excelente pergunta. É a pergunta de US$ 1 milhão. Ela não é impossível de ser respondida, mas ela também não é simples. Então, já fica a minha dica. Se a única coisa que vocês têm no direito penal angolano para responsabilidade por omissão é o artigo 8º, como no Brasil é o 13 nosso, e vocês pegarem e não tiver nenhum dispositivo específico dizendo compliance officer tem a obrigação legal de impedir crimes na empresa, no Brasil nós não temos uma norma dessa. Se vocês pegarem um texto e o texto falar o compliance officer sempre garante, sempre vai responder por omissão, não leiam o texto. Essa resposta não está correta. O compliance officer nunca é garantidor, nunca responde por omissão na empresa. Vale a mesma regra. Esse texto, essa resposta é um equívoco. Por quê? Depende. Lembra que eu falei para vocês? Depende. Você tem controle? Então, vamos lá. Primeira coisa que pode acontecer. A lei te designou como um compliance officer com poderes de gestão. Quem faz isso no Brasil? A lei das empresas públicas. Ela diz que o compliance tem que estar no nível, tem que ser um diretor estatutário. Diretor estatutário é o cara, lembram lá as diretorias que eu mostrei para vocês? É o cara que tem poder de gestão e de representar a empresa. Então, esse compliance officer é garante, já posso adiantar. Aí sim, não tem erro. Mas em todas as outras, quando não houver uma lei dizendo isso, aí a gente vai depender de como a empresa configurou. Por quê? Vamos lá. Quando eu escrevi o livro que deu origem a essa discussão toda, pelo menos na minha vida, 2017, que ele foi publicado, a maior parte das empresas com quem eu conversei botava o compliance officer no nível abaixo da diretoria. Não era se era uma empresa limitada, não era um sócio.
se era uma SA, não era um diretor. Então, uma pessoa que, a princípio, não tinha poderes de gestão. Como que eles confirmar? Aí, bom, então, aí você já tem que falar, ele só talvez seja garantidor a depender do pacote de atribuições e poderes que ele tiver. Aí começa a importância de a gente olhar a governança dessa empresa. Como que ela confirmou esse cargo? Ela deu para o Compliance Officer só a tarefa de vigiar, mas não a tarefa de gerir? Por exemplo, vamos dizer que a gente tivesse um Compliance Officer no Carrefour que tivesse como única função vigiar as gerências todas e passar essa informação para o sócio ou para o diretor. Só isso. Ele não pode dar ordens, ele não pode demitir ninguém, não pode contratar ninguém. Ele não é garantidor, a princípio. Porque quem não controla não pode ser responsável. Eu não posso ser responsável por algo que eu não controlo. Porque não me deram poder de controlar. Agora, se ele recebe as duas incumbências, você vai vigiar e nessa lista aqui de atividades você pode, inclusive, intervir. Você pode demitir, você pode mudar o empregado de cargos, pode tirar ele da função, você pode afastar o empregado por uma semana. Aí vai depender de que tipo de poder que é esse. Se ele se traduz num poder que te dá a possibilidade jurídica de evitar o resultado. E por que eu disse que, em princípio, quando você não tem poder de gestão, você não é garantidor? Porque você não tem poder de controle. Mas, vou fazer, então, para vocês verem como a resposta não é óbvia, e quem te dá uma resposta fácil, fique desconfiado. Vamos dizer que, na delegação dessa atividade de vigilância, eu delego a atividade de vigilância para um compliance officer. E só ele vai vigiar. Ele agora é os meus ouvidos dentro da empresa. Só ele. E ele tem o dever de me acionar, falar, Heloísa, vamos demitir imediatamente aqueles seguranças do Carrefour daquela loja, porque é um absurdo. Vocês entendem que se ele não me contar que aqueles seguranças já deram socos em alguém ontem, que deveriam ser demitidos, eu não vou ter como exercer o meu poder de controle? Porque eu estou na ignorância, eu preciso saber que eu tenho uma situação de perigo lá com aqueles seguranças para eu poder exercer os meus deveres, de demitir, de dar licença, de afastar, de trocar. Então, nessa medida, se o Compliance Officer é o único canal, é o detentor da informação, embora ele não tenha o poder de intervir, ele tem o poder de controlar o chefe dele. Controlar o quê? Se ele não conta, o chefe não faz. Se ele conta, talvez o chefe faça. Então, nessa situação, quando o Compliance Officer é o único canal de informação, apesar de não ter poder de gerência, eventualmente, e essa é uma função bem característica dessa posição, né? Justamente o dever de vigiar e informar, eventualmente você pode ter um Compliance Officer sem poder de gestão, mas que controla quem poderia gerir a situação. E aí, talvez você tenha uma posição de garantidor e possa responder por omissão. Só que aí tem um problema, mas é um problema bem penalístico mesmo, direito penal na veia, que é o problema da causalidade, né? A causalidade da omissão, ela é hipotética. Como a pessoa não interviu, eu não tenho um curso causal para ir lá um perito e falar, não, foi o não intervir da Heloísa que causou isso. Quando o Compliance Officer não avisa o chefe, que não faz nada, né? Então, esse não avisa esse que tinha o dever de agir, e esse não faz nada, e o segurança mata a vítima. Eu teria que provar que, hipotético, né? Tem que ser causal, mesmo a omissão tem que ser causal, tem que ligar o Compliance Officer com a morte da vítima. Só que tem uma pessoa no meio, que não fez nada. Eu tenho que provar que, se o Compliance Officer tivesse avisado o gerente, ele teria afastado aqueles seguranças ou demitido e aquela vítima não teria morrido. Isso é difícil de provar. E essa é a maior tarefa. Então, assim, às vezes, apesar de ser garante, vai ser muito difícil provar a causalidade dessa omissão lá para o resultado final. Essa é a pergunta de ouro. Esse é um dos, assim, do grupo de problema mais sofisticado da omissão. Exatamente essa pergunta que você fez, Sandro.
Porque, professora, eu vejo assim, em algum momento, né, os compliance officers ficam à mercê também, né, da própria estrutura societária, nesse caso, né. Os compliance officers ficam à mercê da própria estrutura societária. Por que que eu levantei esse questionamento, né? Apesar de ser um questionamento, né, porque o meu tema é sobre o limite da responsabilidade penal dos compliance officers nos crimes de combate à corrupção, perdão, ainda assim, ontem no debate de ontem, quando estava se a abordar a questão do compliance nas instituições financeiras, né, eu vi o debate a falar da necessidade de se o gerente ou gestor tem autorização para fazer uma determinada operação, se pode ou não pode, falando da questão financeira, se ele deve ou não deve fazer aquela operação, como é que ele fica à mercê. E eu acho que existem muitas posições nas estruturas societárias que elas são, ainda que não estejam configurada a expressão compliance officer, né, eles estão na categoria de compliance officer, né? Muitas estruturas que estão dentro dessa categoria de compliance officer trazem essa configuração. Quando a pessoa tem lá, por exemplo, o gerente, indiretamente ele está numa categoria de responsabilidade, né? De responsabilidade, o gerente de um banco, responsabilidade de vigilância sobre as demais atividades, né? E não está configurado que o senhor é um compliance officer, mas ele tem essa responsabilidade de vigilância, né? Mas eu agora acho que toda posição que tiver dentro do seu feixe de incumbências, qualquer vigilância, ainda que não chame compliance officer, uma parte da sua atividade é de compliance. Ponto. Isso. Pela substância, não pelo nome. O nome não importa também. É isso, esse o grande desafio, né? Mas pronto, eu não vou monopolizar aqui, porque compliance officer é uma abordagem que eu muito gosto de fazer, e eu me sinto muito confortável, porque já estudo isso há 3 anos. Que legal. E o livro da professora é uma das nuances que eu pego para entender a questão da responsabilidade por omissão, porque eu estou a trabalhar justamente com o artigo 13, parágrafo 2º, que a professora trouxe aí, né, e também a professora muito bem elencou a questão do nexo de causalidade, que entra muito nessa questão, porque a professora apresentou aí um organograma, né, da instituição empresarial, que às vezes vai ficar muito difícil trazer essa configuração de quem é que tem a responsabilidade, como é que se deu a omissão. Até que chegar a isso é preciso fazer um estudo do ponto de vista até dogmático penal, né? E pegar as teorias clássicas penais para procurar entender muito bem sobre essa questão da causalidade, né? E eu gosto sempre de ler, tem o professor César Roberto Bittencourt, né, que tem uma obra de direito penal muito boa, né? Eu gosto de ler muito, porque quando vou ler eu consigo clarear alguns aspectos penais para poder ter aqui acesso e conseguir responder algumas questões. Porque essa matéria é uma matéria complicada mesmo. É uma das mais complicadas. E a próxima onda, né? A próxima, né? Isso que você falou é uma verdade. A gente pode ter compliance, não precisa ter risco de corrupção numa empresa para você ter compliance, basta ter uma barragem. Basta ter um empregado que faz a segurança, tá aí, né? Tudo isso é compliance. Compliance é o quê? Cumprir a lei. Se você é um garante que você tem dever especial, se quiser delegar isso para alguém fazer a vigilância, você está constituindo o quê? Uma posição de um compliance officer. A próxima onda é a onda dos dados, né? Inclusive, é bacana, porque a LGPD, a Lei Brasileira de Proteção de Dados, ela, inclusive, chama, né, a pessoa responsável por isso de encarregado. Eu uso essa expressão também no meu livro, porque eu não quis usar a expressão americana, porque eu cansei um pouco desse negócio de... Então, eu uso encarregado de vigilância, justamente para dizer mais sobre a substância e menos sobre o título, né? Porque você pode ter um encarregado de vigilância que chama gerente de sorvete, só que a função dele é vigiar. Então, ele é um encarregado de vigilância, apesar do cargo dele ter esse nome, gerente de sorvetes. E a próxima onda é a onda dos dados, né? Essa é a onda. E essa onda, ela é a maior onda de todas. Por quê? Eu sempre falo para os meus alunos dos cursos de compliance que estão querendo arranjar emprego, o emprego não vai faltar. Porque se, por exemplo, lavagem de capitais sempre tem também um compliance officer, né? São algumas pessoas que têm que ter
no setor de prevenção de lavagem. São todas, são as pessoas que estão na lei. Corrupção são as empresas que lidam com o poder público, que tem que ter um compliance anticorrupção. Não são todas as empresas. Quem tem que ter proteção de dados? Todas as empresas do país. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quem vigia a violação de deveres de prevenção de lavagem? O COAF. Um órgão que tem 80 pessoas hoje no Brasil, um lugar de 240 milhões de pessoas. Quem vigia o cumprimento da lei anticorrupção? Ninguém. Só a hora que dá um problema, você diz que tem compliance, reduz sua pena. Autoridades administrativas encarregadas de aplicar essa sanção. 8 mil autoridades no Brasil. Quem vigia a proteção de dados? Todos os cidadãos de um país. Então, o potencial de compliance no âmbito de proteção de dados é o maior de todos disparado. Disparado. Eu não sei se Angola, se vocês já têm uma lei de proteção de dados, e eu, hoje que dei uma espiadinha aqui no Código Penal, não cheguei ali, eu vi que vocês têm um capítulo de crimes cibernéticos. Angola já tem uma lei de proteção de dados e, inclusive, até a gente teve um treinamento na semana passada com a doutora Andrea Gonçalves, né, que ela falou sobre a questão de proteção de dados e ela estudou a legislação angolana e elogiou porque a legislação angolana, em parte, traz um avanço significativo em relação à legislação brasileira. A legislação angolana é de 2000, se a professora quiser, depois eu partilho a legislação angolana de proteção de dados, é de 2017, né? Mas pronto, para não tem aí o senhor Patrício que quer fazer a intervenção, professor. Eu acho que nós hoje estamos a ter sem exagero, uma grande aula, né, professora? E eu vou passar aí ao senhor Patrício para fazer o questionamento, né, à professora, para abrir aí o debate. Eu disse para a professora, é só alguém falar que depois ninguém mais vai querer parar. É assim. Tá. Senhor Patrício, se puder abrir aí a câmera e o microfone para levantar a segunda polêmica, que eu sei que o senhor Patrício também é muito polêmico. Fala, Patrício. Eu polêmico? Não gosto de polêmica, gosto de esclarecimento. Boa noite, boa tarde, professora. Professor Patrício Mias, professora Luísa. Como está? Muito bem, e você? Eu também vou bem, graças a Deus. Bom. Professora, eu acompanhei a sua preleção e vi agora uma série de explicações e, para mim, tanto não é que ficou mais claro do que já estava, porque já viemos com uma série de ensinamentos e a senhora só veio mais dar luz de sol àquilo que já devia ser coisa, né? Então está claríssimo, está claro o que é compliance, o que é por omissão, todos esses aspectos. Mas agora ficou aqui uma inquietação no fim. A doutora falou que compliance como termo, como conceito, como definição, como termo em termos práticos, é tudo que é controle. Isso não é necessário ter que haver uma coisa para que deixamos, vamos agora acionar o compliance. Eu também estou de acordo com essa definição generalista do conceito. Se há essa definição generalista do conceito, professora, eu pergunto, no caso do sistema político, vamos ver, quando alguém com responsabilidades políticas se demite pelo facto de alguém do seu pelouro ter cometido alguma, vamos dizer, algum deslize ou alguma não boa gestão, pode-se dar o caso, vamos dizer, o médico mata um paciente, o ministro da Saúde se demite. O que é que lhe parece nesse caso? Vamos levar para que ramo do conceito de controle? É uma excelente pergunta, Patrício. Já que diz que compliance de forma generalista é tudo. Porque eu não sou muito de acordo quando um polícia mata um manifestante e exige-se que o ministro de tutela tem que sair, ele exige que... Quer dizer, há esses casos da responsabilidade política ser sacada por causa de uma má atuação de alguém do pelouro. É correto isso no sistema político, fazer isso? Então, vamos lá. Questão, né? Essa é uma excelente pergunta. Então, você pode ter por uma omissão, você pode ter uma sanção
Não penal, uma sanção política. Né? O presidente chega lá no ministro e fala, eu exijo a renúncia, porque olha o que aconteceu lá. Essa é uma sanção política. Você pode ter uma sanção moral, ninguém mais quer estar perto dessa pessoa. Agora, penalmente, precisa de um crime. O crime é sempre o nosso ponto de referência. E, sim, pode haver responsabilidade por omissão por crimes praticados por membros da administração pública. Eu tenho até uma aluna que vai estudar justamente isso. Só que é o quê? Nem todo mundo é responsável por tudo. Quem está lá em cima na cúpula, às vezes uma distância muito grande. Por exemplo, imaginem que um funcionário público da Receita Federal de São Paulo pratica um ato de corrupção ou uma falsificação documental. É muito pouco provável que eu possa imputar essa responsabilidade por omissão ao secretário da Receita Federal que está lá em Brasília, 50 camadas acima desse cara. Até mesmo que ele tenha posição de garante, porque você vai perdendo tanto controle. Lembra, a ideia é sempre ter controle, nem que seja parcial. Ele não tem mais controle sobre o que o cara faz. Ou ele não tem conhecimento e nem tem o dever de ter conhecimento e de vigiar este cara aqui de Ribeirão, esse cara aqui de São Paulo. Então, assim, isso nessa distância, tá? Mas as outras situações interessantes são outras. Por exemplo, a barragem. A barragem havia sido objeto de uma fiscalização in loco poucos dias antes de romper. Eu posso responsabilizar por omissão. Se os caras foram lá, fiscalizaram, viram o problema e não tomaram nenhuma medida que fosse pedir a suspensão, pedir que as pessoas saíssem de baixo, enfim, tomar alguma providência, eu poderia responsabilizá-los por homicídio omissivo ou por crime ambiental omissivo. Poderia. Agora, o que é bacana, esse então eu estou falando, né? Um funcionário público numa relação com uma empresa privada, mas eu posso ter isso dentro do funcionalismo menorzinho. Imagina o seguinte, o secretário de Meio Ambiente aqui de São Paulo, que é um cargo do governo estadual, tem os agentes dele de fiscalização. Imagine que eles sabem quando esses agentes de fiscalização tá para receber uma mala de dinheiro para liberar uma licença ambiental. Ele tem ou não tem o dever de agir para impedir? Eu acho que tem. Só que qual é a diferença? Aí não é minha área de expertise. No funcionalismo público, as relações de hierarquia são regidas por normas de direito público. Então, esses detalhes que a gente estava falando, temos que ver se o compliance officer tem poder ou não. Aí a gente está na lógica do direito público, que às vezes é mais restrita, mas também é mais detalhada. Então, isso quer dizer o quê? A vantagem é que as áreas de responsabilidade vão ser bem delimitadas em lei. Todo mundo vai ter muito claro o que tem que fazer. Isso facilita a responsabilidade também. Porque um funcionário público não pode negar que ele tinha conhecimento das competências e poderes que o cargo dele, né, atreladas ao cargo dele. Então, eu tenho uma aluna do mestrado que vai desenvolver o trabalho exatamente sobre isso, para você ver a atualidade desse tema e o quanto ele é importante. Patrícia, excelente pergunta. O que você faz profissionalmente? Eu sou professor universitário. Legal. Professor universitário e tenho base de Direito e de Relações Internacionais. Legal. Excelente pergunta. Eu pergunto isso porque tenho visto na sociedade essa exigência do sistema. Vamos dizer, um polícia comete um crime e pede-se a cabeça do ministro da Segurança Pública. Um médico mata e pede-se a cabeça do ministro do Interior. Ou, sei lá, um avião cai e pede-se o ministro dos Transportes. Porque, como a professora disse, existem outras camadas acima dos outros controles para controlar isso tudo. Por que é que tem que se poder exatamente a cabeça de alguém? Né? Eu acho isso um bocadinho injusto em termos de análise, né? E essa minha análise vai exatamente porque vejo essa série de situações. Eu estou nesse momento em Lisboa, e em Lisboa houve o caso, os agentes de imigração mataram um cidadão ucraniano por qualquer motivo dentro do aeroporto, e o que a sociedade estava a exigir é que o ministro da administração interna tinha que se demitir. Mas essa é uma sanção política. É injusto. Né? Pois, Nós tivemos mas aqui... o primeiro-ministro não aceitou.
Uma situação que a gente teve aqui muito paradigmática, antiga, mas muito simbólica, muito famosa, foi o massacre da prisão do Carandiru, que estava tendo uma rebelião, entrou a tropa de elite, mataram 200 pessoas. E houve essa discussão, se poderia imputar a responsabilidade por omissão ao chefe, enfim, ao superior lá hierárquico deles. Houve essa discussão. Essa é uma discussão muito comum no âmbito da letalidade policial, né? Aqui no Brasil, depois das causas naturais, o que mais mata no Brasil chama-se polícia. Infelizmente. Vergonhosamente. Que, aliás, os 2 que mataram aquela vítima no Carrefour são policiais, que estavam lá fazendo bico, né, ganhando uma grana na iniciativa privada. Exato. Não estou os acusando, porque os policiais no Brasil são, infelizmente, muito mal pagos. Se eles não fizerem isso, eles não têm condições de sustentar a família. Então, mas é tudo muito lastimável, né? É tudo muito lastimável. Muito. Professora, desculpa, Obrigado, eu gostaria de Bom, fazer... Ismael, só para aqui, coisa. O Dilson havia, se permite, havia levantado a mão antes do senhor Jeremias, depois eu passo-lhe a palavra. Beleza. Só para coordenarmos aqui o coisa. Professora, começou o debate. Dilson, tem a palavra. Boa noite a todos, obrigado Laurindo e ao Carlos mais uma vez por propiciarem essa excelente sessão. Parabéns naturalmente à professora Heloísa pela eloquência, como foi referido já pelo Carlos, e sapiência que aqui transmitiu também. Não é? É de praxe, mas tenho de facto de mencionar essas palavras, porque a professora arruinou totalmente a minha jornada laboral. Eu estava a trabalhar e tive que interromper para poder seguir com mais atenção. Eu estava em princípio a querer trabalhar, mas a professora arruinou totalmente aquilo que eu tinha previsto aqui para dar atenção àquilo que estava a dizer. E devo agradecer também pelo facto de ter cuidadosamente analisado e o respeito que teve aqui em consideração à audiência, por ter analisado o nosso código também. Não é? Muito obrigado por isso também. Agora, o teor da minha intervenção é mais numa perspectiva filosófica até e sociológica, eu diria. Só para referência, a minha formação também é em Direito. Eu sou profissional de compliance já há cerca de 13 anos, em diversos ramos de Direito e acompanhando um bocadinho a evolução do que o compliance tem se formado e transformado ao longo desses anos. A minha questão em relação à aplicação do direito tem que ver um bocadinho com a influência daquilo que estamos a viver no período de quarentena e as situações que vamos enfrentando ao longo do globo e a aplicação que o direito tem nessas mesmas circunstâncias, não é? Como nós sabemos, para nós, como teve a oportunidade de ver a nossa primeira versão do Código Penal é bastante antiga, não é? E eu gostaria que a doutora partilhasse a sua opinião em relação àquilo que é a interpretação dessas leis antigas, algumas delas até seculares, nos tempos modernos. Porque o que eu vejo é que cada vez mais as sociedades, de uma forma, vão se tornando cada vez mais ignorantes. Eu estou a ver, fruto da quarentena agora, de uma das séries que eu estou a acompanhar na Netflix, é a ressurreição do Ertugrul, não é? Que é o pai do fundador do Osman, não é? O Osman Country, o Osman I. E funcionava muito a lei do talião, olho por olho, dente por dentro, não é? Que se fazia justiça num sentido mais imediato. E o que eu vejo hoje é que, de alguma forma, as sociedades estão a regredir, querendo uma aplicação imediata daquilo que é uma correspondência daquilo que é a efetividade de um crime cometido com resposta efetiva sobre aquela situação que aconteceu. Vimos agora esse caso do Carrefour, em relação à manifestação que o Brasil teve e tudo aquilo que há à volta. E parece-me, porque de alguma forma a lei sempre foi publicitada, as sentenças sempre foram publicitadas. Mas essa nova vertente da social media que traz tudo cá para fora, a questão do George Floyd e tudo aquilo que aconteceu em torno do George Floyd, isso tudo sempre aconteceu, não é? Agora, o facto e a minha menção aqui e assumo a responsabilidade de eu dizer que a sociedade vai se tornando cada vez mais ignorante,
é porque respondem apenas às situações, não de forma estruturada, não é? Vão para as ruas fazer manifestações e querem a resposta imediata das situações que acontecem. Mas ninguém se dá o trabalho de ler as sentenças judiciais e dos casos que acontecem. Diz-se normalmente que os livros comportam mais emoções do que os filmes, não é? Mas não é isso que acontece. Cada vez que nós vemos um vídeo, não é? Essa emoção exalta cá para fora e queremos logo manifestar tudo aquilo que vem dentro de nós, não é? E as sentenças podiam ser consideradas como os livros. Eu não vejo a mesma exaltação e o mesmo fervor para com as decisões que são tomadas ao longo do mundo, em torno de todo o mundo, não é? Quer no Brasil, quer agora ou nos Estados Unidos, que de alguma forma é referência para essas questões. Então, resumindo aqui, é mesmo essa intervenção que a social media hoje traz na qualidade do direito, na qualidade ou na falta dele, não é? Porque as sociedades não têm sabido responder, em minha opinião, aquilo que é a nova dinâmica. Eu não acho que nenhum governo tenha respondido de forma estruturada a essa nova realidade que nos é imposta através do Facebook e olhando um bocadinho para a origem do Facebook e as coisas extravagantes que todos nós hoje fazemos com o social media, não é? Porque ninguém quando os nossos filhos fazem anos, ou a generalidade das pessoas, eu pelo menos não faço isso, fazem posts de fotografias nos status do WhatsApp. Ninguém andava com cartaz de parabéns pela rua a dizer que o meu filho faz anos hoje, não é? E o comportamento que todos nós temos hoje, com os recursos que nós temos à nossa disposição, eu acho que são utilizados muito de forma deficiente. E essas tecnologias nós temos que primeiro perceber qual é a origem delas para podermos perceber o alcance antes de utilizarmos como recurso a qualquer coisa, não é? Eu vou parar porque senão depois acabo por falar muito. Obrigado e parabéns mais uma vez ao Carlos e Laurindo e em especial a professora Heloísa pela sessão. Obrigado. Gilson, muito obrigada pelas suas palavras gentis. Eu concordo com tudo que você falou, só queria destacar as questões de mídias sociais, etc. A justiça e a sentença das decisões judiciais não atingem o pico nas redes, porque o Poder Judiciário deveria atuar na serenidade. Serenidade não da mídia social, né? Então, acho um bom sinal. Quando as decisões tiverem, como algumas no Brasil já tiverem sendo o centro das redes sociais, tem alguma coisa errada com o Poder Judiciário. Obrigado, professora. Temos o Ismael, depois teremos o Pércio Rodrigues para fazer a intervenção. Não sei como é que está o tempo da professora, só para saber se teremos... Tem mais 15 minutos, acho que dá, né? Tá, Querem tá fazer bom. os dois as perguntas e eu respondo de uma vez só? Como vocês quiserem. Então, mas até às 17 horas eu posso ficar. Tá. Então, Ismael faz a pergunta, depois o Pércio faz a pergunta, a professora responde as duas perguntas. O Pércio pode fazer a primeira pergunta, eu vou aguardar um pouco porque eu estou falando com alguém aqui. Tá bom. Com um cliente, então preciso ausentar-se. Tá bom, Pércio, tem a palavra para fazer a pergunta. Ok, boa noite, professora Heloísa, boa noite aos colegas. Ok, professora, no início da sua abordagem, quando eu estava falando sobre as omissões, disse que deu um exemplo que saindo com uma amiga para almoçar, por exemplo, e ela comentaria, ou podia comentar, que alterou alguns lançamentos no sistema informático, por exemplo, disse que não teria o dever de denunciar ou de falar alguma coisa. Foi essa opção que eu tive. Todavia, eu entendo se fosse uma pessoa que não está ligada a uma posição de controle, a um compliance, ou a um compliance officer, por exemplo, sendo um colega normal. Mas se for, por exemplo, um compliance officer, qual é a postura que a professora aconselha? Eu falaria um pouco mais, mas vai ter barulho aqui daqui a pouco, a minha filha vai chorar, então eu vou ouvir o que vai dizer, mas tenho que desligar o microfone. Okay. Excelente pergunta. Se ele é um compliance officer e a função dele é justamente vigiar aquele setor, tá? E ele tem o dever de... Aí depende da configuração do cargo dele. Se ele tem
uma configuração de cargo com poder de gerência, ele poderia ir direto lá no encarregado e falar, pode parar agora de inserir ou retira os dados falsos do sistema. Mas se ele não tem poderes de controlar isso, ele tem que ir para a pessoa, né, que tem o poder de controlar, seria o superior hierárquico dele. Então, essa pergunta foi boa porque eu acabei esquecendo de falar uma outra coisa. Então, vamos lá. A gente só tem dever de fazer coisas quando a lei penal diz muito claramente, preste socorro, né, pague o tributo. Outras vezes a gente tem um dever especial, que são esses que a gente discutiu hoje aqui longamente. Quando você tem controle, você tem o dever de supervisionar uma coisa ou uma pessoa para que dessa coisa ou dessa pessoa não advenham danos a terceiros. Se advier por falha sua, você pode responder por omissão. E a terceira hipótese, que eu não tratei, aí vou falar, no Brasil nós não temos, na Alemanha tem, tá? A Alemanha tem um dispositivo, 138 do Código Penal alemão, que determina que as pessoas que saibam que um crime está na iminência de ser praticado, só alguns crimes muito graves, ou seja, não é qualquer crime, tá? Se a pessoa sabe que está na iminência de ser cometido um daqueles crimes graves, ela tem o dever de avisar as autoridades de persecução penal. E se ela não avisar, ela não responde por aquele crime, porque não é um dever especial, um dever geral. Ela responde por um crime omissivo próprio, que é esse, deixar de notificar as autoridades da iminência, do início, né, do início da execução da prática de um crime grave. No Brasil, nós não temos uma norma assim, tá? E eu não sei se vocês têm em Angola, porque, obviamente, eu não li o Código Penal inteiro. Pode ser que vocês tenham. Então, aí, se a gente... Aí, nesse caso, por exemplo, a amiga que ouve, né? Eu vou almoçar com meu amigo lá no intervalo do trabalho, e ele me conta isso. E se fosse um crime grave, eu teria um dever de avisar as autoridades públicas, não é nem só a cúpula da empresa, é a autoridade pública, de que está na iminência de praticar um crime, no caso, um crime contra o sistema financeiro nacional. Então, tem que ver se tem essa particularidade. O Brasil não tem essa norma, a Espanha, que eu saiba, também não tem uma norma dessas. Tem que ver se vocês têm no Código Penal angolano, não sei. Okay, vai ficar na tarefa, nós depois vamos ver. Professora, só mais um último ponto, é rápido. Eu primeiro queria dizer que eu sou compliance officer, mas eu vou dizer emprestado ao compliance, porque eu sou formado em tecnologia de informação. Legal. Pois. Há uma última questão que era relativa a... Agora eu apontei aqui, mas o meu computador está no freeze. Só consigo usar o Zoom. Eu vou ver se o Ismael fala e eu depois tenho 1 minuto. Deixa-me só ver. Bom, eu vou abreviar toda a minha explanação. Eu gostaria de falar um pouquinho mais, mas devido ao tempo, então fica um pouquinho complicado. A doutora disse que na questão da responsabilização de determinadas pessoas ou determinadas figuras dentro de uma organização ou até mesmo um determinado órgão, que seja partido político, ela apenas será imputada ao ente coletivo se tiver sido praticada por determinadas pessoas que sejam designadamente as que ocupam determinada posição hierárquica dentro de uma estrutura funcional coletiva que lhes confira o poder de dirigir o ente coletivo, certo? Aí a minha pergunta é, eu não acompanhei muito bem a fala quando a doutora estava falando sobre a responsabilidade mesmo, por conta das atividades aqui, então tem que estar levantando isso aí. Talvez a resposta tenha passado e me ficou despercebido, mas ainda assim eu vou perguntar. Existe um limite de responsabilização, quer seja das partes das entidades que respondem pela empresa em cargos de gestão, ou na questão, como aconteceu aqui no Carrefour, de seguranças, para que seja penalizada a própria empresa, ou que a empresa vai responder. Por quê? Pode não ser penalizado juridicamente, mas a gente percebe que existe um boicote muito grande por parte da própria população quanto à aderência ou à comercialização ou compra de determinados objetos dentro do Carrefour. E o doutor, há pouco tempo falou, o professor universitário, eu acabei esquecendo o nome, quando um policial desfere um tiro
contra um cidadão normal que está em manifestação ou não só, muitas das vezes se exige a cabeça do quem? Do ministro ou do comissário ou alguma coisa. Então, essa singularidade que existe dentro dessas hierarquias ou dentro dessas organizações, é possível que exista um limite, uma linha tênue que diga, olha, a partir daqui, a empresa, o órgão ou a entidade se responsabiliza ou não? Não sei se me fiz entender. Vamos ver, Ismael. Primeira coisa, eu não analisei pressuposto de responsabilidade de pessoa jurídica, tá? Não analisei. Sim. Ou seja, para te dizer o quê? Eu não disse só decisão da cúpula geralmente pode gerar uma responsabilidade penal da pessoa jurídica ou decisão de um empregado lá no chão da fábrica, lá embaixo, também pode gerar uma responsabilidade de pessoa jurídica. Eu não analisei simplesmente esse tema, tá? No Brasil, para você saber, só crimes que decorram de uma decisão do órgão colegiado ou do representante legal contratual que podem gerar responsabilidade penal da pessoa jurídica. Eu já vi que o de vocês é um pouco diferente. A responsabilidade de pessoas coletivas no artigo 9º é um pouco diferente da do Brasil. Então, eu não abordei mesmo isso, tá? Eu não disse isso. A linha tênue, não sei se existe uma linha tênue. A questão é a seguinte, quando houver a prática de um crime e eu puder responsabilizar pessoas naturais, pessoas físicas, eu tenho que responsabilizar, sem prejuízo das outras responsabilidades, civil, administrativa, etc., que a pessoa jurídica, ou mesmo penal, no caso de vocês, que a pessoa jurídica pode ter. Outras sanções, como eu vou dizer, morais e éticas, essas sanções a gente, como população, pode impor. Por exemplo, eu não vou comprar no Carrefour, já não estou, eu parei. Mas é a minha decisão, né? Isso é um julgamento individual meu. Faz quem quer. Okay. Professora, obrigado. Carlos, só para o Pércio, não sei se... Sim, Pércio, ainda tem alguma questão? Sim, era rápido. Tá bem. Deixa-me só aproveitar, nós acabamos de ver agora a entrada do Dr. Itiandro Simões. Doutor, bem-vindo. Itiandro, só para saudar a audiência, uma vez que daqui a pouco a professora já se vai ausentar. Muito obrigado. Boa noite. Sim, senhor. Oi, Itiandro. Pércio, pode colocar a questão, então, por favor? Pois, professora, era só com relação mesmo à questão da omissão. Vou perguntar o seguinte. Imagina que antes da nomeação, da criação do gabinete, da direção de compliance, tenha tido uma situação de alteração dos dados de lançamentos. Esses dados foram para o órgão regulador e colocou a empresa com resultado 30% a mais daquilo que realmente a empresa tivesse. Uhum. Isso aconteceu 6 meses, 4 meses antes de ter acontecido. E o funcionário que foi nomeado a compliance officer não participou, mas soube, porque fazia auditoria ao sistema da empresa. A professora acha que qual seria a posição desse funcionário? Buscava provas, porque nem passou sequer para o CEO, mas foi apenas na parte financeira. A parte financeira é quem fez esse jogo todo sujo. Qual seria o seu conselho para a atuação e funcionamento do... Então, vamos lá. Olha, crimes localizados no passado, você não tem herança de crime, você não herda crime que os outros praticaram, tá? Então, por exemplo, se houve um homicídio na gerência de segurança do Carrefour, o novo compliance officer não passa a ser responsável por aquele homicídio lá atrás. Então, o pressuposto do dever de agir é que a situação de perigo, que ainda seja possível agir para salvar a vítima. Se você chega depois e a vítima já morreu, é impossível. Não, mas foi o resultado. Mas foi o resultado de um trimestre, né? Mas vai repercutir no resultado final da empresa.
Então, essa é a segunda situação, é que a situação de perigo ainda está em andamento, apesar de já ter sido dada uma informação incorreta, né? A manutenção desses dados no sistema vai gerar uma segunda declaração incorreta, correto? Não é essa a situação? Você tem o dever de... Aí depende, se você é um compliance officer que pode intervir, tem poder de gestão, você tem que ir lá e falar, tira os dados do sistema. Se você não tem esse poder, você tem que avisar a pessoa que tem poder para fazer isso. Imediatamente por escrito, né? Para se prevenir, para se proteger. Envia por escrito que tem dados falsos no sistema e eles vão ser objeto da próxima declaração. Ou seja, está em vias de praticar um outro crime, né? É isso que tem que fazer. Obrigado, professor. De nada. Ok, muito bem, pronto. Chegou a hora da professora despedir-se de nós, infelizmente. Nós gostaríamos de cá permanecer por mais tempo e continuar a beber da professora Heloísa. Professora, gostaríamos, em nome da Multicompliance e de todos os presentes, agradecer. Nós gostávamos de lhe dar o minuto final para as últimas considerações. Antes mesmo, 2 notas. Queríamos aproveitar para anunciar aos presentes a segunda Semana Internacional de Treinamento em Compliance, de 14 a 19 de dezembro, em que nós vamos abordar, entre vários temas, o Compliance Whistleblogger, o chamado denunciante. Vamos falar de due diligence corporativo e compliance de direitos humanos. Temos também em agenda compliance em partidos políticos, entre outros temas. Portanto, de 14 a 19 de dezembro, nós vamos realizar a segunda semana de compliance e estamos a convidar todos os presentes para que possam depois fazer as inscrições. Nós, no grupo do WhatsApp e nas plataformas da Multicompliance, nomeadamente do Facebook e no Instagram, vamos partilhar, e no site também da Multicompliance vamos partilhar todos os detalhes. Portanto, professora Heloísa, vamos só ligar as câmaras porque, aproveitando a presença da professora, vamos fazer a fotografia para a posteridade, não é, professora? É a primeira vez que temos lá cá e para nós foi uma honra, temos que registrar este momento. Só lhe roubando aí 1 minuto. Por favor, agradeço que todos liguem as câmaras. Enquanto ligam, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade e as pessoas com quem eu pude dialogar. A atenção de vocês, sei que já são 9 horas aí. Quem não jantou deve estar... O estômago está comendo o coração já. Já estamos habituados, professora, já estamos habituados. É verdade. Ok, vamos lá então. Faltam... Então digam X. Ok, já está, giro. Obrigado. Tchau, gente. Boa Pois tarde. professora. Boa noite. Ok. Boa noite, professora. Obrigado uma vez mais e desejamos os maiores êxitos, os maiores sucessos da sua carreira. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, professora. E teremos de volta a professora. O desafio é de trazer de volta a professora para a formação. Será um prazer, Laurindo. Obrigada de novo pelo convite. Tá bom, professora. Tchau. Ok. A todos os participantes, então, uma vez mais, a Multicompliance agradece a vossa participação, a vossa presença nesta que foi a quinta semana de debates, né, de compliance. Nós temos estado a intercalar entre a semana de debates de compliance, que é grátis, e depois a Semana Internacional de Treinamento, que, portanto, requer um valor simbólico de inscrição. É mesmo simbólico, apenas para... temos ali a Euridice, nós vamos mandar já os certificados da primeira semana. Estamos em dívida. Gostávamos, então, uma vez mais de agradecer a todos e a cada um individualmente, não é? Eu peço desculpas, mas eu vou ter que particularizar o meu amigo Itiandro. Há muito tempo que não nos vemos e foi uma agradável surpresa, não é, tê-lo cá conosco. Pronto, eu vejo ali a pergunta da do Mário Pascoal Tavares. Quanto custa? Nós toda a informação, mas os preços normalmente variam entre 20 a 30 mil kwanzas, portanto, que é o máximo por cada módulo. Não é obrigatório que assistam a toda a semana, podem selecionar depois os temas de maior interesse e fazerem as inscrições.
Portanto, há um link aqui no chat que é para seguir, para ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Os interessados podem, portanto, clicar e para poderem fazer parte do grupo. Bom, não sei se alguém quer fazer mais algum pronunciamento antes de nós podermos encerrar. É só para dizer que eu vou partilhar os artigos. Vou partilhar os artigos que a professora mandou-me no grupo do WhatsApp. Os artigos que a professora recomendou para leitura. Para quem tiver interesse, vou disponibilizar daqui a alguns instantes no grupo do WhatsApp da Multicompliance. Está no silêncio, Carlos. Ok. Já vai ser partilhado novamente o link do WhatsApp, portanto, mas também podem encontrar informações na nossa página do Facebook, Multicompliance, Consultoria e Formação, e no Instagram. Bom, nada mais me resta senão agradecer a todos e desejar uma vez mais uma feliz noite, um bom apetite ao jantar para quem ainda não o fez, não é? E antecipadamente um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Até já. Obrigado. Já parou a gravação, Carlos? Ok, agora parou a gravação. Não se ouve nada, Carlos. Está no silêncio. O Mário Pascoal tem a mão levantada. Quer dizer alguma coisa, Mário? Por favor. Boa noite, desculpe só. Boa noite. Boa noite, sim. Peço desculpa ter chegado muito atrasado, mas é a primeira vez que eu tenho contato convosco. Não sei se vocês poderiam só me fornecer o vosso endereço, o número do WhatsApp, de modo que eu possa também receber as matérias que vocês enviam e futuramente participar dos vossos debates. Tá bem. Obrigado. Não, vamos mandá-lo. Vamos mandá-lo mesmo já agora. Eu partilhei até com o Mário agora no privado o link do WhatsApp. Se puder acessar, clicar agora, vai direcionar ao link do WhatsApp. Tá bem, vou acessar. Tá bem. E as matérias vão enviar também agora, não é? Vamos enviar. Vou enviar os artigos daqui ao... Assim que fecharmos, eu encaminho todos os artigos. Os artigos e a apresentação da professora. A apresentação da professora. Exatamente, em vídeo. O vídeo está disponível no YouTube e no Facebook. Tá bem. Vou fazer Multicompliance. Multicompliance. Tá bem. Muito obrigado pela atenção e boa noite para vocês. Obrigado, boa noite. Tá, Laurindo, pronto. Pois então, né? Por que no fim a cultura não foi contemplada? Temos algum